Então, eu vou começar lembrando um pouco uma coisa que eu acho incrível e bacana, né, da astrologia, é a coisa das estações do ano, que a mandala dos 12 signos, eles representam uma divisão perfeita, uma harmonia perfeita das 4 estações do ano, Perfeito. né? E aí, essa divisão e essa caracterização, ela é feita com base nas estações do hemisfério norte. E lá no hemisfério norte, quando o Sol entra em Virgem, é sinal de que o verão está terminando, né? Então a gente entra lá no hemisfério norte no último mês do verão, é a despedida do verão, né? Então é aquela expansão do Sol vai perdendo potência e vai chegando aquele ventinho, né? Quem diz, olha, acabou a brincadeira aqui. Então, Aliás, Gi, posso fazer um comentário? Para quem já esteve em setembro no hemisfério norte, inclusive as cores do outono, elas são muito virginianas, é uma coisa meio marrom, meio vários tons de marrom, de amarelo, de bege, fica uma coisa bem... Eu me lembro um pouco isso, né? Então é bacana trazer essa imagem, né? A gente esquece, às vezes, de associar, mas Virgem no hemisfério norte chega para dizer, tá acabando o verão, gente. Então, aquele auge do verão, né? Que é, não por menos, simbolizado pelo signo de Leão, chega ao fim. O auge termina. Então, assim, o palco do Sol, que é o palco de Leão, já começa a ser recolhido. E Virgem faz justamente esse papel de fechar as cortinas do palco, né? De arrumar o palco e preparar esse palco para o próximo espetáculo. Então, isso também, né, Ed, já dá para a gente aquela noção do Virgem ser um signo que está mais ligado aos bastidores, né? Ele está ali arrumando o palco, ele está terminando o espetáculo, acabou o Leão, né? Então, vamos arrumar isso aqui. Então, e o Virgem, como ele é o último mês do verão, ele está ali para fazer a transição entre uma estação e outra, né? No hemisfério norte, ele vai fazer a transição do verão para o outono, e aqui no hemisfério sul é do inverno para a primavera. Então, ele, por aí a gente já vê que é um signo mutável, ou seja, aquele que faz o elo de ligação entre uma coisa e outra, né? Ele finaliza um processo e ele vai dissolvendo aquele processo para ele poder dar entrada e iniciar um novo processo. Então, e ele é um signo de terra, composto pela terra. Astro e Capricórnio também. Então, só para a gente lembrar quais são as premissas dos signos de terra, né? É aquela preocupação com a estabilidade, com a segurança, com a praticidade, toda essa questão do mundo material, do que é mensurável, do que é palpável, né? Então, isso tudo é da esfera de Virgem também. Porém, o signo, a qualidade de mutável dá para Virgem uma coisa de maleabilidade que Touro e Capricórnio não têm. Ou seja, o Virgem, né, se a gente pensar no simbolismo de uma terra mutável, a gente pode associar a argila, por exemplo. Né? Uma terra mutável é uma argila, uma terra que é moldável. Então, por aí também a gente já vai para aquela coisa de que o Virgem ele tem uma tendência a ter uma boa habilidade manual. Né? Claro que lembrando que tudo isso, né, de a gente tá usando o estereótipo de Virgem no sentido mais puro, né? O que não acontece nos nossos mapas. Mas é legal a gente trazer que isso é uma das características, essa habilidade manual, que a gente pode lembrar por conta da terra mutável, né? Que é essa coisa da argila e tal. E se a gente pensar nessa alegoria da argila, a gente vai pensar, por exemplo, em esculpir um vaso. E aí a gente traz também a habilidade manual de Virgem, mas traz também aquela coisa, né? Um vaso, enquanto você está esculpindo, você tem a preocupação de tornar isso, a sua obra, o mais perfeito possível. Então, se você olha ele de longe, ele está meio torto, ele demanda um ajuste, né? Você pode ir lá umedecer de novo e continuar esculpindo. Então, assim, ele é passível de mudanças. Então, Virgem dos signos de terra é o signo mais aberto a mudanças, desde que a mudança
esteja colocada neste lugar de perfeição, né? Eu mudo se for para aperfeiçoar. Então, ele está disposto, coisa que touro não faz muito, e Não Capricórnio, gosta, né? Touro tem uma resistência imensa para mudar qualquer coisa. E o Capricórnio, por ele ser muito focado na meta, ele não para pensar no que pode ser reajustado, né? Porque ele está num ritmo muito focado. Já o virginiano, por ele ter essa preocupação com o aperfeiçoamento, ele é disposto a rever e a fazer as alterações necessárias. E mesmo que a pessoa não tenha não seja virginiana de sol, a área onde Virgem rege no mapa dela, ela vai ter essa facilidade maior de adaptação, não vai? Sempre vai ter, e vai ter essa preocupação com a perfeição das coisas, né? Vai ter essa preocupação em fazer as coisas da maneira mais ajustada possível. Então, sim, isso vai fazer muito sentido. E aí, e tem aquilo, né? Aí a gente ainda vindo para a alegoria do vaso de argila, a gente esculpindo o vaso. O virginiano fica olhando para o vaso dele e falando assim: nossa, ainda dá para melhorar esse vaso, não tá bom bastante. Não tá bom, ali não tá legal. Calma que ainda não tá redondinho, ainda não tá redondinho. Na verdade, acho que eu vou começar outro vaso, esse aqui não tá bom. Então, para ele, a coisa nunca está perfeita o bastante, sempre é passível de aprimoramento. Então, aí a gente já começa a delinear não só o viés do perfeccionismo de Virgem, mas também a autocrítica, né? Que é muito forte. Então, a gente tem esse estereótipo do virgem ser chato, ser cri-cri, ser crítico pra caramba, mas ele começa isso com ele mesmo. Aí é claro que ele vai estar ali preocupado em aperfeiçoar o vaso dele, mas ele vai dar uma olhadinha do lado e vai falar: o vaso do coleguinha tá uma bosta, né? O meu tá um pouquinho melhor. Não tem como. Então, assim, ele vai olhar para o defeito. A desgraça da virgem tem um olhar afiadíssimo. Meu, ele encontra aquela sujeirinha lá no cantinho que ninguém viu e ele vê aquilo. Ele vê. Então, essa parte do virgem ser chato, ser exigente, com tudo, né? Isso começa sempre dele mesmo. A exigência começa dele com ele. E isso também é uma das coisas que a gente tem que lembrar, porque virgem costuma ter um problema de autoestima, né? O virginiano nunca por isso. Bom o suficiente, né? O que ele faz não é bom o suficiente, ele não é bom o suficiente. Então, tem toda essa questão do não estar adequado ainda pode melhorar, ainda não está bom. Então, isso tudo vem junto nesse pacote, que não é simples, né, gente? Vamos combinar que não é fácil ser virginiano, né? Não é mesmo. Né? Não é você mesmo. Que seu sol aí pode nos dizer. E nesse Brasil de hoje está sendo mais difícil aqui. Não é putz grilo, é verdade. Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Ô, Johnny, Libra é no próximo mês, dia 1º de outubro, a gente vai ter uma live falando só de Libra, que é o próximo signo, tá? Obrigado, Gi. Vamos lá. Tá, vamos lá. Então, continuando, eu quero trazer uma imagem. Olha aí a Tuca falando. A Tuca é uma super virginiana que faz aniversário amanhã, inclusive, hein? Olha lá. Só, parabéns, Tuca! Aí, parabéns, Tuca! Então, Ed, eu gosto muito de uma imagem que o Gregório de Queiroz traz sobre o signo de Virgem, que é a coisa do aspirador de pó. Ele compara o funcionamento de Virgem como aquele filtro do aspirador de pó. Só que no caso de Virgem, esse filtro do aspirador é super fininho, né? Esse filtro é aquele, assim, dos buraquinhos mínimos. Não passa nada. Não passa quase nada. Por aí a gente já olha o quanto Virgem é detalhista, né? Então eu tô fazendo sempre essa contraposição de falar Virgem é super detalhista e, portanto, a peneira dele é fina para não dá para negar, a peneira fina. E aí, indo para esse mecanismo do filtro fino do aspirador de pó, quando a gente usa esse aspirador, a gente tem que estar sempre preocupado em fazer a limpeza e a manutenção de forma constante, porque senão ele entope.
E aí nada Exato. entra, e aí quebra, e aí dá tilt geral. Então, o virginiano ele tem que estar sempre preocupado em fazer essa limpeza, né, dos próprios filtros. O que ele faz, inclusive, do lado de fora também, né, Ed? O virginiano é super preocupado com limpeza, com organização, Sim. que tá tudo super Higiene, né? adequado, tudo limpinho, Higiene. higiene, cheio do... Não, eu tava vendo agora o Deboche Astral, você conhece esse canal? E ele Conheço, estava sim. falando do que excita cada signo. E daí, quando chegou em Virgem, ele falou: gente, se a caminha não tiver limpinha, o lençol esticado, banho tomadinho, não vai excitar, não vai rolar. E É isso. motel, nem pensar. Como que eu vou jogar minha bunda nessa cama que 10 mil já foi? É assim, é isso. Isso vem na frente, né? É inevitável, gente. Isso vem na frente. Então, assim, essa peneira fina do virgem, né, faz com que ele tenha esse rigor absoluto, né, na filtragem. É um rigor Sim, absoluto, ou seja, pouca coisa entra, pouca coisa eu sim. deixo entrar, pouca coisa eu valido bastante para fazer jus Uhum, a vir para minha vida. Porque, sim. afinal de contas, cara, eu tô tão preocupado com a perfeição que na minha peneira mal Uhum. passo ar, né? Então, Verdade. então é aquilo, e ao mesmo tempo, Ed, o virginiano, ele tem esse desejo de absorver mais, ele tem esse desejo de colocar mais coisa para dentro, né? Então, o aspirador, ele faz essa pressão para vir, mas, ao mesmo tempo, ele põe uma resistência natural a esse processo. Então, Uhum. ele funciona dúbio aí, né? Ele quer, mas, ao mesmo tempo, ele para, né? Ele para ou Ele ele dá slow tilt. down, né? Vai indo mais devagar, né? Ó, tô vendo um monte de virginiano por aí. A Camila, vendo a Entrando, né? Aline, que tem um virgem fortíssimo de casa Bem-vindos, 10, Patrícia, bem-vindos! casa 7. Ó, é duro conhecer o mapa da galera, né? Em vez de Não me é? usar como exemplo, eu vou usar esse povo aí todo, ó. Isso! Então, de essa coisa de ele querer absorver, mas ao mesmo tempo ele é tão crítico que ele não consegue terminar o desejo, consolidar o Uhum. desejo, isso entra muito na coisa da autossabotagem, que também é uma coisa muito típica de virginiano. Porque ele é tão crítico, ele é tão seletivo, que ele se autossabota e às vezes ele nem percebe que ele está fazendo isso, né? Aliás, Verdade. ele é tão racional que ele vai explicar racionalmente o que ele está fazendo, mas ele não vai entrar nessa coisa da Uhum, autossabotagem, que é o que ele faz uhum, realmente. Né? De uhum, já falar, isso aqui não vai dar certo, ou vai dar muito trabalho, ou o que é mais comum, bota a lista de defeitos e aí eu saio fora, porque afinal de contas eu já encontrei os não defeitos vale a que me pena. permitem deixar isso aqui para lá e não terminar ou não ir a fundo nas coisas, né? Verdade. Então, o mecanismo de autossabotagem funciona muito com essa seleção muito Hum, acirrada do virgem. E verdade. aí, não à toa, né? Virgem no nosso rege os intestinos. Ou seja, virgem, até no nosso Uhum, corpo, é identificado, né, por um mecanismo que faz justamente isso, de uhum. pegar tudo que existe ali e separar. Isso presta, isso aqui tem que ser descartado. Isso não Então, ele presta, já isso faz joga. isso de forma magistral, linda, e ainda bem que Virgem funciona super bem aí, né? Para a gente Uhum, manter a nossa saúde, que é um dos sim, pontos sim. importantes para a Virgem, a saúde, mas fazer a seleção do que fica para nutrir o corpo e do que é descartado. Sim. E aí, quem Como você disse, ah, não, você vai falar agora. Vamos ver, o que é, você vai falar? eu vou Quem dizer que descarta? aí o virgem ele separa, ele faz tipo a coleta seletiva do lixo, né? Ele põe o que é É, orgânico, o que é reciclável. E aí quem é. faz o trabalho sujo é o escorpião, né? Aí que eu ia O escorpião faz o trabalho sujo, que aí Tadinho! ele rege os órgãos excretores. Então o virgem seleciona e escorpião vai lá e bota para fora, E né? bota pra fora. E tchau, então, já que virgem falou, estamos aqui para cumprir as ordens. Ó a Então, pergunta da Jan. Muitos planetas na casa 6 pode ser um vigiano enrustido? total, já estamos juntas, inclusive, viu? Estamos juntas, somos todos virginianos de alguma forma. Já estamos lascada, minha filha. Essa é a grande verdade.
mas a gente chega lá. Exato. Então, essa parceria de Virgem com o Escorpião trabalhando é muito legal, né? Mostra pra gente o quanto esses dois signos se afinam. E às vezes a gente se esquece disso, porque por natureza, Virgem e Escorpião fazem um aspecto de sextil entre eles. Exatamente. Fluente, Positivo. né? Super legal, porque eles se dão muito bem nessa coisa da limpeza e do descarte, né? Então, isso é um ponto super bacana da gente trabalhar. E da mudança, da transformação, né? Isso, e ele está preocupado em aprimorar, em fazer as coisas acontecerem de forma mais fluida, mais prática, mais clean. Então, é muito bacana isso no Virgem, né? Isso é um ponto fortíssimo, assim, muito legal. E aí, a gente também tem que enfatizar bastante aqui uma coisa que muita gente esquece, é que Virgem é regido por Mercúrio, né, Ed? A gente sempre associa Mercúrio a Gêmeos, né? Porque a gente lembra sempre dos Gêmeos com o Hermes, né? Só que o Mercúrio, que é esse leva e traz do zodíaco aí, esse Hermes do Olimpo, ele rege o Virgem também, não só Gêmeos. Então, assim, na parte dos Gêmeos, que é onde Mercúrio fica mais evidente para a gente, mais conhecido, talvez, a faceta de Mercúrio, né, nos Gêmeos, ele funciona com essa parte da comunicação ativa, desse movimento, aquilo do tudo ao mesmo tempo, tudo me interessa, eu quero saber tudo, eu quero transitar por tudo e eu não quero descartar nada, né? O Gêmeos, ele é o integrador superficial das coisas. Já em Virgem, esse Mercúrio ele já funciona assim. Eu tenho meus interesses, mas eu vou focar no que é útil. Então, ele já é um Mercúrio bem mais disciplinado. Mais selecionado, né? Ele trabalha nessa seleção virginiana, né? Então, assim, eu sou econômico, né? Um Mercúrio super econômico. Então, ele não vai ser um Mercúrio de Gêmeos que vai encher o tanque e vai rodar até acabar a gasolina. Ele já vai saber, ele já vai ter o script dele que ele vai pegar o atalho para ele ir. Então, aliás, a comunicação falada é mais geminiana e a escrita é mais virginiana, não é isso? Total. É isso mesmo. E tanto que esse porque pode revisar, né? Porque depois que falou já foi, não dá mais para revisar. Mas o escrito você pode revisar. Super. E aí, essa parte do econômico, né? Que você falou que a comunicação falada é Gêmeos. Total, porque o Virgem, na comunicação, ele também é econômico, né? Então, um dos grandes problemas de quem tem um Virgem, a depender muito, claro, sempre, né, da configuração do mapa, é que ele é mal compreendido. Porque ele é tão econômico na comunicação que ele acha que ele falou, que deveria, que a outra pessoa compreendeu e pronto. Só que não compreendeu, você tem que falar mais. Então, tem uma trava natural para também demonstrar sentimento, né? Para falar o que está pensando, para expor o que está sentindo. Tem um aspirador de pó funcionando. Então, assim como é difícil entrar, é difícil sair também, né? De forma articulada e de forma clara, né? Então, ele vai ser econômico pra caramba na hora de se comunicar, o que pode gerar uma série de mal-entendidos aí, das conversas ficarem truncadas e do outro lado não se sentir contemplado, enfim. Então, gera-se muito porque, de fato, essa economia vai funcionar muito, né? Esse Mercúrio vai funcionar muito no território da praticidade, não dessa versatilidade geminiana, né? Ele muda o jeito de funcionar. Ele vai ser aquele cara que vai discriminar as coisas pelo racional, né? Ele vai fazer essa coleta seletiva aí também. Então, por isso, o Gêmeos, ele é super inteligente, articulado e tudo mais. E o Virgem, ele é um nerd, né? Porque o Virgem, ele tem essa coisa da inteligência, mas ele tem o foco do que interessa para ele. E é um foco prático, né? Não é aquele Sagitário que vai por camadas das ideologias não aplicáveis. O Virgem, ele tem essa questão da praticidade funcionando muito. Então, nossa, ele vai se aprimorar de uma maneira prática. Então, ele vai ser um eficiente, né? Ele é eficiente. Ele é super eficiente, total, né? E aí, Ed, voltando um pouco para aquela imagem da argila, né? Que é o mutável mais terra. A gente falou do vaso, da coisa do perfeccionismo e tudo mais. Só que a gente tem que lembrar também que a terra úmida também é o solo fértil, né? Isso é uma imagem super
super bonita de virgem. É aquela, o virgem ele traz consigo aquela promessa da boa germinação da semente, né? Aliás, a imagem de virgem, ela tá muito associada à fertilidade, né? A imagem Total. da mulher, né? Inclusive, Uhum. antigamente ela estava ligada às plantações, à fertilidade, né? Sim, a gente vê os simbolismos de virgem na antiguidade, ela está sempre com o trigo na mão, né? Com Uhum, espigas de milho, com trigo. Então, ela está muito associada a esse território da fertilidade mesmo, da nutrição, né? da Da boa nutrição. alimentação. Então, tem tudo a ver. E a imagem da virgem, como você estava dizendo, que é sinônimo de fertilidade, e assim, a virgem ela está grávida do Messias, né? Ela está grávida do Uhum, Salvador da humanidade. Então, é muito legal isso, porque virgem, ela tem aquela coisa que ela guarda no ventre dela, a semente mais preciosa do mundo. uhum, Ela uhum. guarda a semente do Salvador do mundo. Sim, sim. Então, ela protege isso com unhas e dentes. O que de novo Uhum, leva a gente para a imagem, reforçando a imagem do aspirador, né? Ela sim. protege aquilo de tal maneira, com tanto cuidado, com tanta resistência para proteger a Uhum, semente, uhum, né, que está no ventre dela, que fica difícil chegar na intimidade de virgem. Fica difícil, porque ela se autobloqueia, ela se autoprotege, porque ela sabe que uhum. ela tem que manter esse escudo protetor, afinal de contas, ela tem algo muito precioso para cuidar e ela não pode botar isso Verdade. em risco, né? Então não é fácil mesmo chegar na intimidade de virgem, não é fácil. E por São para aí poucos. é para poucos. E por aí a gente vê que, né, é aquela coisa de ser reservado, muito reservado, né? De ter Seletivo, aquela né? muitas vezes aquele rótulo de serem frios, né? Uhum. Frios, retraídos, também vem muito daí, dessa É questão verdade. de Que eu não é preciso me verdade, proteger. mas é a imagem que passa, né? É a imagem que passa. E aí, ao mesmo tempo, voltando ainda para essa imagem da Virgem, ela Sim. desperta veneração, né? Ela inspira Uhum, confiança, e tudo isso tem a uhum. ver com o arquétipo virginiano, né? De inspirar Sim. confiança, de inspirar cuidado, de inspirar o acolhimento. Porque se você precisa de Uhum. ajuda, a pessoa que vai te ajudar de forma mais prática vai ser o virginiano. Pode bater Exatamente. ali que, né, ele vai saber como te auxiliar naquele momento de forma prática. Ele não vai te dar beijinho, nem te fazer fofinho, mas ele vai limpar, ele vai arrumar, ele vai comprar, ele vai fazer tudo o resto para você. Vai. E no final ainda ele vai falar, vê se aprende, viu? Porque eu já sabia desde antes. Porque uma hora eu não vou estar aqui, né? Poxa, de novo isso aí, vamos fazer, mas ó, vê se aprende. Você errou por besteira. Porque é claro que o lado crítico não vai ficar por Não, aqui. claro, ele não vai conseguir se aguentar. Não, mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que até essa parte crítica do Virgem com os outros é uma maneira dele demonstrar carinho pela pessoa, né? Isso, fala disso, porque assim, eu sempre comento que, na realidade, o dia que o virginiano não te criticar, fique preocupado. Porque é que ele não gosta, ele não te ama, porque se ele não te critica, é que ele não está nem aí com você. Perdeu o interesse, né? Perdeu o interesse. O Virgem, como ele tem esse olhar muito focado para aperfeiçoamento, como a gente falou, isso vale para ele e para as pessoas ao redor. E é Uhum, óbvio que o Virgem ele só vai conseguir fazer o movimento de criticar se ele tiver abertura com a pessoa. Ele não vai sim. chegar para um estranho na rua e dar um pitaco na vida do cara, né? Não, Até porque ele é muito reservado. Então, exatamente. Ele vai pensar com Temos ele. a Vilma aqui concordando porque ela é essa pessoa. Não, ele vai virar o olhinho. Ele vai virar Sim, o olhinho, mas ele não vai falar nada. então, ele só vai observar, vai fazer aquela crítica interna, ele com ele mesmo, mas ele não vai falar nada. Mas quando o Virgem ele gosta de você e ele está preocupado com você, a coisa de criticar, de meio que se meter na sua vida com um ar mais na parte do vou apontar o que deu errado aqui, o defeito disso, Uhum, é uma uhum, preocupação para que você melhore, para que a sua vida uhum, melhore, para que as coisas fluam uhum, de uma forma mais prática, com menos esforço. Então, uhum, a coisa do virginiano criticar e ficar toda hora apontando o defeito, né, que é uhum. incômodo, principalmente para pessoas que têm
uma personalidade mais sensível, é o jeito de virgem, o jeito prático de virgem demonstrar que ele se interessa por você. Exatamente. E que ele está se importando com o seu bem-estar, né? Sim. Então, é super legal a Não gente... estamos justificando, né, gente? Eu sei que é chato às vezes, mas só para vocês entenderem da onde vem a coisa, né? E é legal a gente fazer esse olhar, né, pro campo do outro, lembrando que a gente fala em linguagens diferentes. E é legal a gente validar a língua que vem do outro. Uma boa saída é vocês falarem pro seu virginiano favorito. Ok, eu já entendi que você me ama, agora para de me criticar. Isso. Funciona, é declaração de amor isso aí. Não é? E aí, indo para este lado, né, da demonstração afetiva do virgem, que eu acho que é uma das partes que mais são uma das partes mais incômodas para quem convive com virginiano, assim, de perto. A gente volta ainda para a figura da virgem, agora no sentido mais literal, né? A virgem é aquela que não está pronta ainda para aproximação, né? A virgem é aquela que ainda não fez a sua escolha afetiva. Ela ainda é virgem, afinal de contas, né? Ela não escolheu quem ela vai trazer para dentro de si. Para quem ela vai dar o trigo dela, né? Para quem ela vai dar o trigo dela. Pois é, para quem ela vai entregar o trigo, né? Ela só tem umas espigas pensando ali. Ai, Ed, meu. Enfim. Então, ela ainda está escolhendo. Ela ainda está escolhendo. E ela está escolhendo com base naquela peneira fina do aspirador, gente. Então, assim, ela está buscando a perfeição. Ela quer apenas a perfeição. Então, virgem parte sempre do princípio da negação, né? Então, assim, o não salta na frente. Ela tem aquela listinha dos pré-requisitos. A Sara, por exemplo, eu converso muito com a Sara porque só ela, tem virgem na casa 5. E aí a gente sempre dizia, ela falava que quando ela se interessava por alguém na adolescência e tal, ela falou, número 1, ser inteligente. Aliás, esse é mesmo o requisito número 1 de virgem no mapa, cara. Se não for inteligente, gente, esquece. só lembrando pro pessoal, casa 5 tem a ver com romances, com namoros, né? Então, a listinha de requisito dela começava assim, ser inteligente. E a segunda, ter dente bonito. E por aí vinham mais uns 25 itens, né? Então, é isso mesmo, Aline. Busca a perfeição e vai ficando virgem para sempre. Né? É total. É isso que acontece. E daí vira a imagem de virgem, né? Vira a imagem de virgem. Então, assim, uma lua em virgem. Quem tem virgem na casa 5, que é essa casa dos romances, né? E dos afetos. Quem tem virgem na casa 7, não vou citar nomes aqui de gente que está assistindo a live, que tem virgem na casa 7, que é a casa da parceria, né? Da parceria. Né? Que é o fato a casa dos nossos relacionamentos sérios. Então, essa lista dos defeitinhos vai ficar muito, muito grande. Então, entramos de novo no processo de autossabotagem. E aí você não se permite perder a sua virgindade porque você está lá fomentando a dita... Falta esse item, quase perfeito. Tá faltando um, né? Tá quase, bateu na trave. Quem sabe no próximo, né? Então, Ed, neste ponto, se a gente pensar o mecanismo de Mercúrio funcionando em Gêmeos e em Virgem, eles ficam parecidos. Porque o Mercúrio, em Gêmeos, ele é aquele assim, fazer escolha significa que eu vou perder alguma coisa. Então, para mim, é difícil fazer escolha. E para o Virgem, fazer escolha significa que eu estou perdendo de repente, encontrar alguém mais perfeito. Né? Exatamente, é verdade, é verdade. Fica super e se eu amarrar, me amarrar nesse burro, né? E passar um outro melhor, né? Passa o outro ali na calçada e você fala, nossa, né? Já botei esse pra dentro, e agora, né? Sim. Não, e como ele faz tudo certinho, se ele se amarrar, acabou, né? Se amarrou, mesmo que a passar o outro pela frente, ele não vai ter coragem de largar, porque ele já assumiu o compromisso. Né? Ele é todo certinho, ele assume compromissos, né? Ele é responsável. Então, é tudo verdade. Tudo verdade.
E assim, né, Ed, essa parte dessa autossabotagem de virgem e tudo mais, e desse olhar crítico absurdamente, eu dou sempre aquele exemplo brincando, né? O virginiano chega em casa e o parceiro ou a família, sei lá, preparou uma surpresa para ele. Aí a casa está limpíssima, todo mundo sabe quanto ele é crítico, né? Então a casa está limpíssima. E ele arruma aquela mesa maravilhosa, prepara um jantar e arruma, coloca toda a prataria ali, toda a mesa arrumadinha, do jeito que ele gosta. Então, o virginiano chega para jantar, todo mundo, surpresa! Ele olha para aquilo, mas ele vê assim que tem um grãozinho de arroz caído no canto da mesa na toalha. Então, assim, de repente, ele esquece que a casa inteira está limpinha, que o jantar está preparado, que a mesa está linda, arrumada, porque o olho dele só fica ali naquele arroz, acabou. Naquele arrozinho. Né? De tanto que ele percebe os defeitos, e é da natureza dele, ele está programado para isso, de alguma forma, né? Não consegue controlar, é verdade. Não consegue controlar, é muito difícil para ele. E aí, essa coisa da casa, eu gosto de usar este exemplo para a gente lembrar também que o virginiano é muito preocupado com as coisas da casa, com as coisas da rotina. Isso faz parte do escopo de vida do virgem, né? Então, assim, os afazeres do dia a dia, organizar bem a rotina, porque já que eu tenho que dar conta de várias frentes a cada dia, né? Eu tenho que dar conta da minha vida profissional, de arrumar a casa, os filhos, os estudos. Afinal, ele rege a casa 6, né? Rege a casa 6, que fala desses assuntos todos de rotina, né? De trabalho. Então, ele precisa ter o controle de que essas coisas todas vão funcionar bem, né? Ele tem que se organizar, porque assim, se eu não me organizo, eu não dou conta de tudo. E aí, se eu não me dou conta de tudo, imagina quanto eu me cobro, né? Quando eu termino o dia e vejo que eu não dei conta de tudo, é uma tortura, né? Para o virgem, que é super prático, super o fazedor de coisas. Então, ele tem essa preocupação. Eu brinco que tem gente que tem virgem tão forte no mapa que meio que tenta organizar a vida em planilhas. Aliás, um virginiano típico, alguém que tem esses lugares bem habitados no mapa, adora uma planilha, né? Adora. Uma listinha. Uma listinha. Maravilhoso, né? Não, e eu que tenho virgem forte no meu mapa, não é só o sol, eu tenho um estélio em virgem. Então, uma das coisas que você falou agora de rotina, que para mim, que eu percebi, é o seguinte, eu dificilmente eu entro em depressão, porque eu tenho minha lua em Sagitário, lá firme, me ajudando, né? Mas eu percebo o seguinte, em momentos da minha vida que eu perdi a rotina, sabe, entre empregos, mudanças na vida, e daí você fica um período sem ter rotina, era quando eu tinha a tendência de entrar em depressão, porque eu ficava totalmente perdido. Total. Essa coisa da rotina é fundamental para quem tem virgem forte no mapa, né? Não é para todo só para virginianos, né? Quem tem o virgem, que tenha planetinhas, ou que seja uma casa, mas que se sobressai. Então, fica forte pra caramba essa autocobrança e essa necessidade da rotina funcionando bem, né? Eu li um mapa, na semana retrasada, de uma pessoa, e eu citei esse exemplo, né? Você deve adorar querer organizar a vida numa planilha de Excel. Ela falou, não, eu organizo mesmo. E sabe o que eu me dei conta? Eu me dei conta que eu coloco, tipo ontem, Gi, na minha agenda, na minha planilha, assim, ligar para fulana de tal. E fulana de tal é uma amiga. Eu me programei para ligar para ela durante a semana e coloquei um dia e um horário para isso. Então, assim, você vê como a coisa entra nesse mecanismo sério, que aí, o que acontece, né, com esse mecanismo? Ele perde a espontaneidade, porque até as questões sentimentais, afetivas, entram na planilha como obrigação. Então, assim... Sim, verdade. Nutrir as amizades é uma coisa importante. Eu adoro a minha amiga, mas eu tenho que me programar para ligar para ela. Eu não posso simplesmente ter uma vontade de ir lá e ligar. Isso eu não faço. Imagina que eu vou fazer isso. Tem que tomar cuidado para não entrar nisso, né? Porque aí às vezes entra nisso, de perder mesmo a espontaneidade Tá num relacionamento. Peraí, segunda-feira de manhã vamos transar. Depois, na quarta-feira à noite, na hora, né?
Anota o dia que vai transar, né? Isso, é. E o dia é quanto vai durar também. A gente não pode durar muito, porque depois ali na minha planilha está escrito ler a página 53 do meu livro, né? Então, Ai, gente, só rindo. é só rindo, mas é sério. Então, É esse sério. é um daqueles pontos de bandeirinha vermelha que o virgem tem que ficar muito esperto para ele Sim. tentar flexibilizar mais esses espaços emocionais, para ele não cair nessa coisa de ir perdendo a espontaneidade, de ficando rígido demais com a rotina, com os afetos, né? Vai perdendo aquele olhinho da vida, né? Sim, As sim. engrenagens vão ficando duras. Então, esse é um ponto E que isso é possível. Eu sou a prova viva, porque, como eu disse, eu tenho estéreo em virgem, e tem muitas dessas coisas que eu olho para trás e eu tinha isso. E, claro, a vida também a gente vai amadurecendo e tal, mas a autoconsciência vai fazer com que você mude, né? é sempre, né, Ed? A gente sempre faz as leituras de mapa falando isso, né? O mapa não te coloca na síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu Exatamente. cresci assim, você sempre assim. O mapa é o contrário Verdade. disso. Ele tem que te dar consciência de como você funciona para te dar mais potência de ir Para contra mudar, esses para mudar lugares. o A que você gente não tem que quer, né? alcançar plenitude. A gente está aqui para Sim, alcançar plenitude, para a vida ser sim, mais leve, mais feliz. Então, verdade. tomar consciência é sempre o ponto central do que a gente veio fazer, né? Verdade. Então, aí a gente entra para uma coisa muito bacana, que a gente está falando desse universo de casa 6, né? Que é essa coisa da Sim, rotina, de eu sim, funcionar bem, a minha sim. saúde tem que estar em dia. Isso é uma coisa Dieta, também né? que Virgem é muito preocupado com a saúde, com os hábitos, bons hábitos de alimentação, exercício físico, né? De ter isso funcionando bem, porque o corpo, a manutenção da saúde do corpo é algo muito importante. Muito. Então, esse universo de casa 6, né? Que é a rotina funcionando, que eu me organizo, eu dou conta de mim mesma, eu me Uhum, cuido, eu me uhum. protejo, né? E aí, como eu dou conta da minha vida funcionando, porque afinal de contas eu tô aqui e tô cuidando de tudo isso e garanto que funciona, só Uhum. depois disso que eu me torno alguém responsável pelo meu dia a dia, pela minha vida, é que eu fico Sim, pronta para dar o salto para casa 7, né? E o que é a perfeito. casa 7? A casa 7 é a casa em que eu encontro o outro, né? Sim, Até a casa 6, da casa 1 até a casa 6, o nosso caminho é um tanto quanto solitário no desenvolvimento das questões ali. Claro, tem a exato. casa 4 da família, né? Que a gente vai aprender Uhum, em relação. uhum. Mas é você ali, né? É você indo ao encontro do outro e saindo quando você quer. Quando você entra na casa 7, a coisa muda de figura. Porque Sim, aí somos duas pessoas que têm que conviver. Somos, yes. né, duas pessoas que têm que nutrir um relacionamento. Então, essa passagem das 6 para 7, eu acho ela muito bonita, porque é Sim, bem isso. Só quando eu aprendo a me organizar e a ser responsável por mim, é que eu estou pronta para dar o passo uhum, para encontrar o outro. Então, eu sim. gosto muito daquele ditadinho, que eu nem sei de onde que eu vi, ou de onde ele Ah, surgiu, que ah. é: eu só consigo ser um bom par quando eu sou um bom ímpar. Então, eu Hum, acho que a passagem da casa 6 para casa 7, de Virgem para Libra, é muito isso, né? Eu preciso me bancar primeiro sozinha para depois ir para casa 7. E assim, perfeito. é um passo muito difícil ir para casa 7. Né? Isso eu estou usando essa alegoria e isso acontece no mapa de todo mundo, viu, gente? A passagem da 6 Sim, para 7. Eu estou usando sim. Virgem e Libra porque são os estereótipos mesmo desses lugares no mapa. Uhum. Mas é muito difícil você ir para casa 7. Quem nunca sofreu ou sofre, tem tretas impressionantes em relacionamento afetivo, que atira a primeira pedra, né? É Uhum. sempre um campo de trabalho você nutrir a casa 7 de forma madura, consciente, com Uhum. trocas justas, né? E boas para os dois lados. Então, Virgem, que já tem toda essa coisa de ser retraído e que se não é do meu jeito tá errado e eu não consigo aceitar muito o que está fora do meu escopo, para ele é fácil ele voltar de novo para casa 6. Ele tenta ir para casa Uhum. 7, ele volta. É aquela coisa, né? De para descer, todo santo ajuda, né? Bom, muito Então, mais. é, então a gente volta nessa questão de que ele deixar o outro fazer parte é sempre uma coisa, assim, muito desafiadora É para um esse desafio. peixe.
é muito desafiador, né? Então, aí tem aquele astrólogo que eu gosto muito também, você deve gostar, o Dane Rudyard, e ele diz que o maior aprendizado de Virgem é sobre a tolerância, né? Virgem tem que aprender a ser tolerante. Ele tem que aprender que o outro não necessariamente é o melhor outro, né? Porque aí entra naquilo do Mercúrio, da perfeição. Escolher né? é perder a perfeição, uma possível perfeição que não está aqui na pessoa que eu escolhi. E não... Então, é treinar mesmo, é ir para este lugar da tolerância, né? Onde você não só se dispõe a uma relação com o outro, mas consegue entender e acolher os outros com o pacote completo. E aí é o treinamento. Mesmo com os defeitos, com a não perfeição do outro, né? Exatamente. Aí é começar a olhar para os defeitos como uma parte do mundo da outra pessoa. Porque isso pode ser um defeito para o olhar do virginiano, mas aquilo funciona perfeitamente no mundo de alguém. Então, é ir nutrindo essa parte do respeito pelo mundo do outro e de, mesmo assim, deixar ele entrar na sua peneira fina, né? Com toda a bagagem que ele traz. E aí eu lembro sempre que... E aí, né, quem sabe a gente deixa de ficar virgem para sempre, né, pessoas? Verdade. E aí, eu sempre gosto de lembrar também que o Mercúrio, que é o regente de Virgem, ele tem muito a ver com essa simbologia da criança, né? O Mercúrio ele é o infantil, ele é o jovial. Tanto que quando a gente tem Mercúrio bem aspectado no mapa, a gente envelhece devagar, a gente não aparenta a idade que tem, a gente vai ter sempre uma disposição jovial para com a vida. Então, o Mercúrio faz isso com a gente. E aí, entrando nesse universo tão crítico de Virgem, o Virgem tem que amadurecer, né? Ele não pode, porque essa coisa de se fechar e de não se permitir ao encontro, não deixar que o outro chegue, se proteger tanto como a Virgem, que guarda o fruto sagrado, isso não deixa de ser uma postura infantil diante da vida, né? Verdade. De não enfrentamento dos desafios. Então, é preciso sim amadurecer, rever esse mecanismo da peneira, né? E com isso só que a gente consegue dar esse passo para essa casa 7, que é esse lugar superior do mapa, e que a gente tem que habitar também, que faz parte da nossa plenitude de vida. Da jornada, né? Faz parte da nossa jornada. Exato. E aí é bacana também a gente trazer a coisa do peixes, né? Que é o oposto de Virgem. Então, assim, a gente eu fiz uma live com você sobre os opostos. Sim, a sombra, né? É muito isso, é assim, o que a gente tem que aprender um com o outro, com esse eixo, né? Então, Virgem tem que olhar para peixes e aprender mesmo, ampliar um pouco os seus contornos, né? Sair da planilha de Excel e ir para uma aquarela. Botar arte, botar criatividade, deixa borrar mesmo, vamos jogar tinta nisso. Precisa ser o contorninho com a régua milimétrica. Então, é aprender a expandir um pouco os seus contornos, aprender a se deixar permear, né? Aprender que a compreensão é necessária para quando a gente está vivendo com mais gente. A gente precisa, né, aprender essa coisa do peixes, que é a integração absoluta, né? Virgem é a divisão absoluta e peixes integra tudo. Então, o Virgem ele é aquela ordem milimétrica das coisas e peixes ele é o caos, né? Então, o Virgem tem que aprender com peixes que o caos também é importante na vida, que às vezes a gente se reordena através do caos, né? Nem sempre a ordem absoluta é o que vai levar a gente para os nossos lugares mais plenos e mais às vezes potentes. Quebrar a rotina, não tem que ter rotina, por exemplo, todo o tempo todo para tudo, né? Exato, é se permitir a sair desse controle absoluto, né? E o peixes, né, ele é bonito porque ele faz essa visão do amplo, né? Então o Virgem ele tá ali tão no parafusinho que às vezes ele não sabe nem se o parafusinho é de um relógio, se é de um computador, se é de um pé de mesa, porque ele tá tão ali no minúsculo que ele não amplia nem para saber onde ele tá mexendo. Então, o peixes, ele faz isso, né? Ele faz essa coisa que, nossa, que amplia tudo mesmo, que dá para ele uma outra visão das coisas. Então, ele aprender com peixes a se libertar um pouco desse quadradinho, né? E a improvisação também, né? Porque o virginiano o Virgem tem dificuldade
quando não é planejado, ele tem dificuldade, às vezes, de improvisar, né? E o peixe tem isso. Aliás, a vida dele é uma improvisação, né? Tem que ser, porque ele esquece de tudo. Ele Ele esquece o que ele tem que fazer. ele vai anotar na agenda e não vai lembrar de olhar na agenda, né? Eu já ele vi... tem agenda, mas ele não olha. Eu tive um curso, eu acabei de fazer um curso, e um pisciano, ele amou, né? Ele descobriu a agenda, ele comprou uma agenda linda, gastou super caro, achou lindo, anotou tudo. E daí ele disse, não adiantou nada, porque eu esqueço de olhar a agenda. Aí, adorei, a Aline escreveu. Virgem tá arrumando um horário na planilha. Olhar para peixes. Tipo isso. É isso aí. Muito bom, é muito isso. Ele tem... De algum jeito, ele tem que se propor a fazer esse movimento, né? Já é um passo, já é um passo. É um passo. Né? A gente tem essa coisa, né, que o peixes ele é o mais sensível do zodíaco, ao passo que Virgem leva toda essa carga da insensibilidade, né? Essa coisa de por ele ser muito racional mesmo. Sim. Amore, nós temos 5, 6 minutinhos, mais ou menos. Tá bom. Já tô terminando mesmo. Hoje eu não vou correr, olha só que bom. Não precisa correr, eu estou te avisando. Né? A live de Virgem é sintética, a gente vai nos pontos principais. Agora, deixa eu chegar Sagitário, para você ver se vai ter fim. Então, gente, é da vida. Todo mundo tem Virgem no mapa. E onde a gente tem Virgem no mapa, a gente vai ser muito crítico, vai ser muito detalhista, vai usar muito do mecanismo de autossabotagem para os assuntos daquela casa, né? Vai ter uma tendência para isso. Vai ter a coisa da mania de perfeição, vai ter sempre aquilo de se sentir despreparado, né? De achar que não tá bom o bastante, que eu sou incapaz. Vai ter aquele medo de se expor. Porque o medo de se expor é aquela coisa de se mostrar imperfeito. E aí morre de medo. Morre de medo da crítica, né? Porque a crítica recebida pelo virginiano, para ele vem naquele tom de você é péssimo. Você é péssimo, né? A crítica pode ser assim, tudo que você fez está lindo, foi lindo, maravilhosa a sua exposição. Só faltou você caprichar mais na hora de dar tchau, de falar, gente, pronto, ele invalida todo o resto, né? Exatamente. Ele critica, mas ele não lida bem com a crítica, né? Engraçado, né? Não. Ele morre de medo de ouvir a crítica, por isso que ele é dos bastidores. Porque ir para o palco é estar passível de aplausos ou de vaias, né? E a gente tem que aprender a fazer essa integração, né? A gente tem que aprender a dar as caras, tem que aprender a ganhar coragem de ir para a vida e de lidar com as críticas e de lidar com o que vem. Super faz parte do show, né? E aí, Ed, de novo, a Clarice. Mas olha que coincidência, eu estava lendo uma crônica dela antes aqui da... Mas agora, 5 minutos. Ela é virginiana? Não, ela é sagitariana, Clarice. Mas eu li um trecho agora que é muito virgem, gente. É muito essa conversa, né? Eu, como eu sou apaixonada por Clarice, eu falei, não, vou levar de novo a Clarice para falar. Lá vamos nós com a Clarice. Então, olha só o que ela diz aqui nessa crônica, no finalzinho. Cada ser humano recebe a anunciação e, grávido de alma, leva a mão à garganta em susto e angústia. Como se houvesse para cada um, em algum momento da vida, a anunciação de que há uma missão a cumprir. A missão não é leve. Cada homem é responsável pelo mundo inteiro. Então, ela traz nesse trecho a coisa tipo da virgem recebendo a anunciação do anjo de que ela está grávida, né? E que isso é sempre assombroso, dá sempre medo. Então, assim... o virgem, as missões de virgem não são simples, porque tem que ser perfeito, né? Então, todo mundo tem a sua missão virginiana para cumprir, né? Ninguém está ileso de ter a sua missão. E é claro que levar a mão à garganta em susto e angústia vai ser uma reação natural dos nossos medos, nosso medo da imperfeição, nosso medo da exposição. O completo medo da vulnerabilidade, né? Que a gente tem, né? Mas que cada homem é responsável pelo mundo inteiro. Então, olha que lindo como o Virgem, ele faz essa diferença no mundo. Ele é responsável mesmo. Se não tivesse o Virgem, a gente não ia organizar o mundo, né?
E é muito sim. lindo.